Olá, mulheres. Vamos seguir a nossa leitura do livro de Êxodo. Nós conversamos ontem que nós vamos começar a ter contato com o sobrenatural de Deus, né, com grandes feitos. E nós vamos entrar aqui nas pragas, né? São os sinais que Deus fez para provar para Faraó que era o Deus Todo-Poderoso que estava falando com Moisés e que Faraó deveria obedecer, libertando o povo do Egito. Então vamos lá para o Êxodo capítulo 8, a praga das rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra, Faraó, e diz-lhe: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-los ir, eis que ferirei com rãs todos os seus termos. O rio criará as rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e à casa dos teus servos, e sobre o teu povo, e os teus fornos, e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei o povo para que sacrifique ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: Tu tens glória sobre mim. Quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti das tuas casas, de sorte que somente fiquem no rio? E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, e das tuas casas e dos teus servos, e do teu povo somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó. Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinham posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Nós vamos tirar um dia que eu tinha falado para vocês, vamos para falar dessa feitiçaria, né, que esses magos, que esses feiticeiros fizeram, né, e infelizmente fazem até hoje, tentando copiar alguns feitos, alguns sinais de Deus. Mas algo que nós já podemos dizer aqui é que esses feiticeiros tiveram condição e capacidade para fazer surgir rãs. Então, assim como Moisés trouxe as rãs, esses feiticeiros também trouxeram. Mas o mais interessante é que os feiticeiros não tiveram autoridade para fazer as rãs voltarem para o rio. Então, por isso que Faraó foi atrás de Moisés, porque ele sabia que Moisés tinha autoridade da parte de Deus para fazer com que essas rãs voltassem ao rio. E na verdade a vontade de Deus é que elas morressem, causassem todo esse cheiro ali na cidade, né? Versículo 16. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim como seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam, e haviam piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Então os feiticeiros não podem fazer todas as coisas que Deus faz, né? Versículo 20. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. E eis que ele sairá às águas e diz-lhe: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixar ir o meu povo, eis que enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra.
e porei separação entre o povo e o teu povo, amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos teus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai o vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que sacrificaríamos a abominação dos egípcios perante os teus olhos, não nos apedrejariam eles? Olha só a armadilha de Faraó, né? Querendo que sacrifiquem ao Deus, ao nosso Deus, né? Todo-Poderoso, naquela terra. E na verdade Deus estava falando que era para libertar o povo, para que fizessem sacrifício numa terra que Deus ia mostrar. Versículo 27. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixar-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. Olha só, o Faraó pedindo para que orem por ele. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem pela manhã. Que esses enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames das moscas se retiraram de Faraó, dos teus servos, do seu povo, não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda outra vez seu coração e não deixou ir o povo. Capítulo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: Entra a Faraó, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Ó Deus poupando, né, os bens dos egípcios, dos hebreus. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor estas coisas na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou o povo ir. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai os punhos cheios de cinza do forno, e Moisés, e espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras dos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus. Interessante, queridos, que nada Moisés fez pelo seu nome, pela sua autoridade, mas Deus sempre dizia: vá à frente e diga que sou eu que estou dizendo. Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para que te ferir, e a ti e a teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir, e a ti e a teu povo com pestilência, e para que seja destruído da terra. Mas deveras para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que meu nome seja anunciado em toda a terra.
Tu ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir? Eis que amanhã, por esse tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundada a terra. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração deixou os servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado e sobre toda a erva do campo e a terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhe: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cama. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu a mão ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Vamos lá, Êxodo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: entra, Faraó, porque tendo agravado o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibam que eu sou o Senhor. E na verdade isso aqui aconteceu, né? Nós hoje ainda falamos dos grandes feitos que Deus realizou na terra do Egito. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos ao teu terno, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver. E eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos, e as casas dos egípcios, como nunca viram teu país, como nunca viram teus pais, nem os pais dos teus pais, desde o dia que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram: até quando este nos dá de se pôr por laço? Deixe ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com os nossos meninos, os nossos velhos, os nossos filhos.
e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e aos vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Então será assim: andai agora vós, varões, e servi ao Senhor. Por isso é que pedistes, e os lançaram da face de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a Saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre os ermos do Egito. Muito gravosos foram. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois destes virão outros mais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a Saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva no campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoe o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Versículo 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpam. Misericórdia, né? Nós não temos nem noção o que significa, que pavor. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Glória a Deus, né? A manifestação do poder de Deus. Então o Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com quem havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. E disse-lhes Faraó: vai-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Até aqui parece que estão liberados, né? Encerramos nossa leitura de hoje, Êxodo 8, 9 e 10. E quero lembrar vocês que o nosso encontro está chegando, é sábado, dia 31, às 4 horas da tarde. Eu espero vocês, e peçam a camiseta pelo endereço do blog ou pelo e-mail, ou então pelo telefone que eu passei para vocês, e vou colocar aqui embaixo, tá bom? Então, um grande beijo e até amanhã.